Olá, tudo bem com vocês? Vamos então hoje trabalhar em português advérbio. E o que seria advérbio? É uma classe gramatical da nossa língua portuguesa e vamos entender como ela está no uso das nossas falas e na nossa escrita, tá certo? O conteúdo está nas páginas 277, 278 e atividades 279 e 280. Vamos lá. Advérbio. Vamos ler um trecho de um poema de Luís de Camões que está no livro de vocês. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Então, o autor é Luís de Camões. E aí nós temos algumas palavras destacadas. Tão cedo, lá e cá. Então, essas palavras em destaque no poema indicam circunstâncias de tempo, que é tão cedo, de lugar, que é lá, e de intensidade, que é cá. E aí, essas palavras a gente chama de advérbios. São advérbios utilizados dentro da nossa língua portuguesa. E o que é advérbio? É a palavra que modifica o verbo, o adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira, acrescentando uma circunstância de modo, de tempo e de lugar. Então, vamos entender melhor o que seria isso, né? Então, tão cedo a gente já sabe que é um advérbio de tempo. É o momento em que algo aconteceu. Lá é advérbio de lugar. Seria lá em algum lugar. E intensidade é cá, nesse caso, no caso da intensidade dentro do poema. Então, cada palavrinha de advérbio, ela tem a sua colocação de acordo com o contexto do que se está escrevendo, dentro de uma frase, dentro de um poema e assim sucessivamente, certo? Então, vamos prosseguir. Principais tipos de advérbios e locuções adverbiais. Então, existem os de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de intensidade, de afirmação e de negação. Então, esse quadro vocês têm aí no livro de vocês. Então, para cada tipo de advérbio, nós temos o uso das palavras. De tempo, hoje, ontem, amanhã, tarde, à noite e assim sucessivamente. De lugar, aqui, ali, perto, longe, adiante, distante e assim, etc. De modo, bem, mal, assim, melhor, à toa, às pressas, etc. De dúvida, talvez, acaso, de certo, porventura, etc. De intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, etc. Afirmação, sim, deveras, certamente, realmente, etc. E de negação, não, tampouco, absolutamente, etc. Então, a gente vai utilizando, de acordo com cada contexto da nossa frase ou da nossa oração, o uso de cada advérbio, certo? E aí vai depender se é de tempo, de lugar e sucessivamente, como a gente acabou de ver. Exemplos de alguns advérbios. Eu trago aqui alguns exemplos. Por exemplo, o que exprime uma circunstância de tempo. Por exemplo, quando. Aí tem o exemplo. A rainha chegará amanhã. Aí é um exemplo que eu estou trazendo para vocês na circunstância de tempo. Um advérbio de tempo. Amanhã. Lugar. Onde. A rainha chegará aqui. Então, aqui é um advérbio de lugar. Modo. Como. A rainha chegará rapidamente. Então, a gente usou rapidamente como advérbio de modo. Negação. A rainha não chegará. Então, advérbio de negação é a palavra não. Afirmação. A rainha realmente chegou. Então, realmente é um advérbio de afirmação. Dúvida. Talvez a rainha chegue. Então, talvez é advérbio de dúvida. Intensidade. Ela é muito severa. Muito intensidade. Então, eu estou trazendo aqui apenas alguns exemplos de advérbios, né? Para vocês entenderem o que seria circunstância de tempo, de lugar, de modo, negação, afirmação, dúvida e intensidade. Mas existem vários outros tipos de advérbios, como nós vimos na lista anterior. Agora vamos para as atividades nas páginas 279 e 280. Então, nós temos aí, encontre no diagrama os advérbios que completam o quadro e use alguns para o texto abaixo. Então, nós temos aí alguns advérbios, vamos lá. Então, advérbio de negação, a gente pode encontrar o não. Então, vocês vão lá no diagrama e vão circular a palavra não. Advérbio de tempo, nós temos sempre e hoje. Então, vocês vão procurar sempre e hoje. Advérbio de intensidade, nós temos tanto
Vocês vão procurar lá e circular tanto. Advérbio de afirmação, sim. Advérbio de dúvida, acaso. E advérbio de lugar, lá. Então, aí a gente vai, responder aí algumas frases, complementando com alguns advérbios que vocês encontraram. Acontece todo dia, pois eu mesma não escapo. Segunda frase. De tanto ser boazinha, estou sempre engolindo sapo. Então, aí a gente utilizou apenas três advérbios, né, que foram encontrados aí no diagrama. Na página 180, tem assim a segunda questão. Dê 2 exemplos para cada tipo de advérbio. Aí na letra A, nós temos advérbio de dúvida. Aí a gente pode colocar aí talvez e acaso. Letra B, advérbio de tempo. Hoje, à noite, pode ser amanhã. C, advérbio de lugar. Aqui e ali. D, advérbio de afirmação. Sim e deveras. Letra E, advérbio de negação. Não e nunca. Letra F, advérbio de modo. Bem e mal. Letra G, advérbio de intensidade. Muito ou pouco. Muito e pouco. Terceira questão. Circule os advérbios e classifique-os. Então, letra A. Ontem fomos à sua casa. Então, a gente vai circular o ontem na frase A e dizer qual é a classificação desse advérbio. Então, se está dizendo que foi ontem, é advérbio de tempo. Letra B. Por aqui passa carro. Então, a gente vai circular aqui e vai ser advérbio de lugar. Letra C. Pegue mais livros. Então, esse mais, vocês vão circular e vai dizer que é um advérbio de intensidade. E a letra D, ele falou educadamente. Então, vão circular educadamente e vão botar que é de modo. Quarta questão. Complete com advérbios de tempo. Então, letra A, aí tem aí, com os advérbios de tempo. Tem letra A, cheguei cedo. Letra B, fará sol. Letra C, abra a janela para ventilar. E letra D, fiz aniversário. Então, vocês vão utilizar da forma que vocês quiserem. Utilizando advérbios de tempo, por exemplo. Voltando, então, lá na página 278. Vocês vão utilizar o tempo hoje, ontem, amanhã, à tarde, à noite. Vocês vão escolher qual é o advérbio de tempo que vocês vão utilizar para complementar cada frase. A, B, C e D. Tá bom, gente? Então, aqui a gente vai concluindo as nossas atividades, certo? Deixando para você, ó, vários beijinhos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau, gente. Estudem bastante, viu? Cheiro!